Oi gente, meu nome é Ana Clara Tanojo de Souza, sou do terceiro H e hoje eu vou falar sobre o número de casos e mortes de pessoas, sua faixa etária e a quantidade de homens e de mulheres atingidas pelo coronavírus em Uberlândia. Bom, nesse slide eu coloquei 3 gráficos. O primeiro fala sobre as mortes causadas pela Covid-19, o segundo pelo perfil das vítimas da Covid-19 em Uberlândia. E o terceiro, o perfil das mortes por Covid-19 em Uberlândia. Todos esses gráficos, a fonte é a prefeitura. Bom, no primeiro gráfico, a gente pode ver que no boletim atual de 23 de setembro, 4 pessoas morriam por dia e o total acumulado era de 3.077 pessoas que morreram. No segundo, eu coloquei o perfil das vítimas, a idade, o sexo e a internação, se era rede pública ou rede privada. O terceiro gráfico tem as idades e a quantidade de pessoas que morreram. Nesse gráfico, podemos ver que de 70 a 79 anos tiveram 710 mortes, o que foi o maior número. Bom, no dia 10 de setembro, ao todo foram 17 homens e 11 mulheres mortas pela doença. No total, 1.275 mulheres morreram devido ao coronavírus, enquanto o número de homens foi maior, representado por 1.767 casos. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou do terceiro I e hoje eu vim falar com vocês sobre qual região mais foi atingida, qual população foi mais atingida ali pela Covid-19 em Uberlândia. É uma pesquisa feita pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, relatou que grande parte desses casos que se deram entre os meses de março e junho de 2020 estiveram ali na região oeste, né, bairros como Santa Mônica, Jardim Brasília. E com esse primeiro gráfico nós podemos ver o número de casos, né? Nós temos ali o Santa Mônica ganhando esse ranking com 81 casos de Covid, até com uma renda per capita grande, né, de 1.920, 79 e até 2 salários mínimos. E nós olhamos para o Jardim Brasília, que em comparação com Santa Mônica não estava bem atrás, né, com 77 casos de Covid e com uma renda per capita de 979,73 de até um salário mínimo. E aí quando nós olhamos para o segundo gráfico, nós podemos ver a população, a diferença da quantidade de habitantes de um para outro. Né? Nós temos ali no Santa Mônica com 35.737 e o Jardim Brasília com 14.439. Ou seja, Santa Mônica, com o dobro dessa população, teve 81 casos. E o Jardim Brasília, ali com 77, né? Então, é um número bem próximo, o que dá para a gente defender a tese de que a Covid em Uberlândia atingiu as áreas mais pobres da cidade, aqueles com menos recursos, aqueles que precisavam sair para trabalhar, e os dados comprovam isso. Meu nome é Thiago Freitas Rafael, eu sou do terceiro I. O assunto que eu vou falar hoje é sobre a pandemia que gera desemprego em Uberlândia. Os danos que foram causados pelo Covid-19 passaram dos limites sobre a saúde, invadiram o campo econômico e subiram muito os níveis de empregabilidade. Isso que mostra o estudo de pesquisas e projetos econômicos sociais. Em 2 meses de pandemias, que foram março e abril, 4.914 pontos de trabalho foram encerrados em Uberlândia. Para vocês terem ideia do impacto, em 2018 foram geradas 4.067 novas vagas de trabalho na cidade. Nos 2 primeiros meses de 2020, outros 814 postos foram criados. No entanto, a Covid encerrou esses resultados. A atividade econômica que mais sofreu com o Covid em Uberlândia foi a dos serviços. Em 2 meses, perda de 2.385 vagas. E o comércio registrou decréscimo de 2.088 ocupações. A taxa de desemprego fica em 14,6 no trimestre encerrado em maio. Meu nome é Giovana Santos Martins, eu faço parte da turma terceiro F no turno da manhã e eu vou falar um pouco sobre as estratégias da prefeitura para conter o avanço da pandemia. Eu vou falar sobre as estratégias de acordo com o boletim diário do Covid-19, de acordo com cada fase. Vamos começar com a fase roxa,
que também chamada de onda roxa, é considerada a mais perigosa dentre todas as outras. Ela foi imposta a municípios que estivessem à beira do colapso do sistema de saúde. E em Uberlândia, presenciamos essa situação em março de 2021. Nessa fase, a prefeitura proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas e restringiu a circulação de pessoas nas ruas entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Também impôs o fechamento de comércio não essencial, suspensão de cirurgias seletivas, apoio das forças de segurança e proibição de pessoas sem máscara em qualquer lugar público, além da proibição de pessoas circulando na rua depois do toque de recolher. A fase vermelha, ela remete ao alerta máximo de contaminação. Nessa etapa, há apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais. Ela não é tão grave quanto a onda roxa, porém ela também emite um alerta muito grande, pois a disseminação do vírus ainda está muito grande. Durante a fase vermelha, os comércios foram fechados, menos as áreas de agropecuária, alimentação, bancos, fábricas, sistemas de saúde, cadeia produtiva e atividades essenciais. A fase amarela é a fase de flexibilização, onde ocorre a liberação maior de atividades econômicas, como os shoppings, o comércio de rua e os serviços podem funcionar com 40% da capacidade, porém também com um horário reduzido. Na fase amarela, a abertura de comércio é permitida até um horário imposto pela prefeitura. O que não pode funcionar na fase amarela são eventos, atividades de recreação e lazer, cinemas e outras atividades de serviços pessoais. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou aluna no terceiro I da tarde e hoje eu irei falar com vocês a respeito sobre os impactos da vacinação contra a Covid-19, né? Todos nós sabemos que o avanço da medicina tem nos ajudado há séculos com a fabricação de vacinas que previnem e diminuem os impactos das doenças, fazendo que elas sejam menos fatais, como é o caso da Covid-19, né? Bom, novos estudos feitos pela ONU nos mostram que houve diminuição nos casos confirmados, apesar de que a vacinação não foi feita para impedir o contágio de Covid-19. Isso nos alerta que devemos continuar com a prevenção, distanciamento social e tudo mais. A vacina tem efeitos contra casos graves da doença, então a gente precisa entender que a vacinação não te tornará imune, somente irá fazer com que os casos sejam menos graves, o que irá, consequentemente, diminuir os números de mortes, né? Bom, o número de mortes tem caído drasticamente, o que nos leva a confirmar que a vacina tem tido efeito em cima do que ela promete. Pessoas de 18 a 90 anos têm tomado as 2 doses das vacinas disponíveis pelo governo, tanto na cidade de Uberlândia quanto nas outras cidades do país. E com isso, o número de mortes caiu em 65%, segundo dados, né? E em Uberlândia, a ocorrência de mortes caiu para 1 a 2 por dia, que antes já chegou a atingir o número de 37 mortes. Com isso, a gente incentiva que vocês tomem a vacina e que continuem com o distanciamento social. Obrigada. Olá, meu nome é Isabel, eu sou estudante do terceiro ano I e eu vou falar um pouco sobre os projetos sociais durante a pandemia, onde a gente pode destacar alguns que foram muito importantes para as famílias mais vulneráveis e para os moradores de rua também, como a Casa Santa Gema, que abriga essas pessoas que vivem em situação de rua, além de distribuírem cestas básicas para as famílias mais vulneráveis, né? O albergue noturno, que também atende essas pessoas, esses moradores de rua, os quais se mantiveram em isolamento social durante o tempo mais rígido da pandemia. Essas 2 casas sociais já existiam antes da Covid-19, mas durante esse período ofereceram maior ajuda para essa parcela social, que foi mais atingida, né? O projeto Mesa Brasil, ele existe desde 2014. Ele atua ajudando pessoas com a distribuição de alguns alimentos, não só em Uberlândia, mas em outras cidades vizinhas também. Já o projeto Juntos por Uberlândia foi criado durante a pandemia por empresários e outros moradores da cidade, para ajudar essas pessoas mais necessitadas
E também houve a doação de muitos itens hospitalares, que foi muito importante para o sistema de saúde daqui.